Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um vídeo. Hoje é dia 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos. Tá muito frio, 17 graus agora. A gente que não é acostumado com muito frio aqui. Gente, hoje a pregação, hoje nós vamos bater esse papo hoje aqui. Achei que a câmera ficou um pouquinho alta, mas vamos fazer o teste, vamos continuar fazendo os testes que nós estamos fazendo, questão da iluminação também. Hoje o dia não está claro, pelo contrário, está chuvoso, tá aquele friozinho de inverno, às 7h50 da manhã. Hoje não está tão claro, abro as cortinas, a iluminação. Vamos ver se vai ficar bom, né? Vamos continuar. Pessoal, hoje a palavra que eu quero deixar para vocês, para mim, está em 1 Coríntios, carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15, que é uma das coisas mais lindas, uma das mais lindas, particularmente eu mais gosto. Ele começa lendo assim: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual vocês estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhe preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que eu recebi. Então o apóstolo Paulo diz: o que eu recebi, eu logo transmiti a vocês. Tudo que eu recebi, eu estou transmitindo. Se vocês não têm crido, então tem sido em vão, porque vocês precisam estar firmes. Prossigando, próximo versículo foi no 3, né? Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, tá? Segundo a Escritura. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos, 500 pessoas, de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive. Isso na época do apóstolo Paulo, tá? Não vive até hoje, não. Enfim, e aqui a gente vai continuando, ele vai escrevendo. Apareceu também a mim, que nasceu fora do tempo, que o apóstolo Paulo não conheceu Jesus no seu ministério, mas conheceu a visitação com o Espírito Santo que Jesus fez a ele no deserto. Saulo, Saulo, por que me perseguiste? Irmãos, mas eu quero me atentar para esse versículo aqui. Por meio deste evangelho vocês são salvos. Gente, em 2023 as pessoas, elas continuam a fazer o que faziam na era medieval, na qual ainda se vendia pedaço da cruz de Cristo, pedaço da orla do vestido de Cristo, prego de Cristo. E para se alcançar a salvação precisa se comprar terreno, né? Aquela velha história que a gente já conhece, ó. Onde você comprava a tua salvação. Aqui, hoje, a gente vê uma barganha. Na maioria das igrejas que a gente vê, que eu vejo por aí, é exatamente isso, uma barganha. Você barganha com Cristo. Você dá e logo você recebe. Não toma lá da cá. Parece até um jogo político, né? Você já ouviu muito isso em época de eleição. Toma lá da cá. É isso que fazem. Onde você
praticamente compra a sua salvação. Se você doando tudo que você tem. Irmãos, não é desse jeito. A salvação não é desse jeito. A salvação é de graça. Mas não foi de graça, entenda isso. É de graça, não foi de graça. Por isso que é tão difícil que as pessoas entendam e aceitem a Cristo como Senhor e Salvador. Porque elas acham que a salvação precisa ser um preço a ser pago, que você precisa pagar um preço alto, você precisa de sacrifício, você precisa... Irmão, não. O que eu preciso para ser salvo? Aceitar a Cristo como um único e suficiente Salvador. Que Ele é o caminho, que é só nele que eu encontro a salvação. Ponto. Aqui você encontra a salvação. Você fazendo isso, você já encontra a salvação. Não há mais outro caminho, não há mais nenhum sacrifício. Tá? Vamos deixar claro essa parte. Agora, como permanecer no caminho, como continuar no caminho, não me desviando, é o que nós lemos aqui agora. O qual vocês receberam e no qual estão firmes. Uma coisa é eu aceitar Cristo como o único e suficiente Salvador na minha vida. Amém, estou salvo, me arrependi dos meus pecados, sou uma nova criatura, sou uma nova... Nasci de novo, me batizei, tal. Agora, não significa que eu já, para sempre, eu não preciso mais ir na igreja, eu não preciso estar em comunhão com os irmãos, eu não preciso estar... Irmãos, é pelo contrário. Agora que você precisa estar firme com o Senhor, porque as Escrituras dizem isso. A palavra do Senhor diz isso. Foi revelado ao apóstolo Paulo. O qual vocês receberam, no qual vocês são salvos. Tá? Vocês estão salvos. Por meio deste evangelho, desde que se apeguem firmemente a palavras que lhe preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Se vocês não pegarem firme na palavra, isso o apóstolo Paulo falando pra gente. Olha, se vocês não pegarem firme na palavra, se vocês não permanecerem no caminho, se vocês não mortificarem a carne de vocês todo dia, se vocês não se santificarem, se vocês não colocarem a prioridade do Senhor na sua vida, se não forem obedientes à palavra do Senhor em todas as esferas, seja esfera espiritual, esfera física, esfera emocional, se vocês não pegarem firme, se vocês continuarem na desobediência, se vocês deixarem a palavra do Senhor, vocês não vão ficar, senão vão serem salvos. Vocês têm crido em vão, vocês não serão salvos. Dizem por aí, dizem não, irmãos, tem irmãos nossos que eles acreditam, que são os calvinistas, que a pessoa nasce predestinada a ser salvo, outro predestinado a ir para o inferno. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o ser humano tem o livre-arbítrio de escolher a salvação ou escolher a morte eterna. Escolher a vida com Cristo ou a morte com Satanás e seus demônios. Então, o plano de salvação, o plano que foi planejado, planejado desde a fundação do mundo, quando o homem caiu, e aquela palavra que Deus fala para a serpente, para a cobra, que em breve o Filho do Homem esmagará a cabeça da serpente, apontava para Cristo Jesus ao longo do tempo. Isso serve para mim, isso cai para mim, isso cai no meu colo, cai no seu colo, dizendo que se você não persistir, se vocês não ficarem firmes, vocês têm crido em vão. Então, a palavra é: não desista, não desanime, pelo contrário, fique firme, busque, leia. É igual a oração, irmãos. Ou é igual a qualquer outra coisa que você vai fazer, que você faça todo dia. Você começa se adaptando à oração. Vamos falar da oração, que é uma das coisas que eu mais gosto. O mais gosto de fazer é orar. A oração,
Como criar o hábito de orar? Irmão, é costume. Se eu acordo de manhã e bebo água, todo dia vira um costume. Eu bebo água hoje, bebo água amanhã, vou bebendo água, vou criando costume. E desse costume vai criar um hábito. Desse hábito, eu já não vou conseguir mais acordar de manhã e não ter água para beber. Você está entendendo? Se eu acordo de manhã e oro, ou eu passo 5 minutos orando, daqui a pouco 6 minutos, 10 minutos, todo dia, 15 minutos, 20 minutos, eu crio costume. Daqui a pouco eu já não consigo mais viver, porque gerou um hábito. Eu não consigo mais acordar sem orar. E a oração é algo que tem vários estágios. Você primeiro começa orando, primeiro você começa falando com o Senhor, né, de uma forma talvez distante, porque você não tem um hábito de orar. Daqui a pouco você traz para si, chega mais para perto do Senhor, vai passando os dias. Daqui a pouco você começa a ficar com o coração mais mole. Daqui a pouco você acha até que você está com depressão, porque você fica tão emocionado só de falar do Senhor, só de falar com o Senhor. Você começa um derretimento espiritual, derretimento da sua alma, derretimento do seu coração. Você transforma o seu coração, que é um pouco gelado, um pouco frio, mediante essa sociedade na qual você liga a televisão, você só vê desgraça, na qual você é bombardeado pela mídia, pela internet, com notícias ruins, com pessimismo, com incredulidade, sabe? E aí você começa a quebrar tudo isso. Você começa a ser automaticamente sendo destruído por dentro. Você começa a chorar por tudo. Você começa a ficar emocionado quando você fala com Deus. Não dá vontade de parar. Aí o próximo estágio é você orar. Daqui a pouco você já não tem mais o que falar. Mas eu te dou um conselho. Você já não tem mais o que falar? Fica quieto um pouquinho. Fique em silêncio um pouquinho. Que logo a sua mente vai voltar a te dar palavras e você começar a falar com o Senhor de novo. Sabe por quê? Que é a luta entre a carne e entre o Espírito. A tua carne fala, meu irmão, já não tem mais o que falar. O Espírito fala, tem sim, vai continuar falando. Fala, porque eu quero falar com o Senhor, eu quero falar com o Espírito Santo. Eu quero estar em comunhão com o Senhor. E isso é maravilhoso, irmão, porque isso nos dá a condição de ter um livre acesso. O Senhor foi crucificado, morreu naquela cruz. O véu foi rasgado de baixo para cima? Não, foi rasgado de cima a baixo. Porque se fosse de baixo para cima, iam ter pessoas dizendo assim, foi rasgado porque alguém rasgou. Não, o véu rasgou de cima para baixo. Deus para a terra, Deus para nós. Então não há mais uma cortina que separa o homem e Deus. Sabe o que separa o homem e Deus? É o pecado. Sou eu que me separo do Senhor. É a minha desobediência. A gente às vezes fica pensando tantas coisas. Senhor, o que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer para alcançar a salvação? Irmão, seja obediente. Seja obediente em tudo que você fizer. Seja obediente. Eu preciso ser obediente em todos os detalhes. Em todos os momentos da minha vida eu preciso ser obediente. Essa luz incomoda. Eu preciso ser obediente, meus irmãos, meus amigos. Para os jovens, meus brothers, meus parceiros. Então o apóstolo Paulo nos dá aqui uma palavra esclarecedora, que por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Qual foi a palavra que o apóstolo Paulo pregou? A palavra da salvação. Então, se eu não me apegar firmemente à palavra da salvação, ele vem dizendo aqui, caso contrário, vocês têm crido em vão. Caso contrário, vocês estão fazendo, vocês estão perdendo o tempo de vocês. Irmão, o evangelho, o crente firme na palavra do Senhor, não é um crente que só vai na igreja, senta e acabou. Cumpri meu papel semanal. Acabou, cumpri o que eu tenho que cumprir aqui.
a minha obrigação espiritual. Irmãos, Deus, deixa eu te falar uma coisa. Você não deve nada a Deus, não. E nem Deus te deve nada também, não. Fazer as coisas por obrigação, olha o que tem dizendo, olha o que está dizendo aqui, ó. Vocês têm crido em vão, tá? Vocês têm crido em vão. Se você faz por obrigação da carne, é em vão. Tá perdendo o teu tempo. Melhor tu ficar em casa vendo Faustão, vendo Caldeirão, sei lá, o futebol. Tá perdendo o teu tempo. Aí no versículo 3, pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Ah, mas o Senhor foi crucificado pelos meus pecados. E aí? E aí logo na frente ele fala que no terceiro dia Cristo ressuscitou. Irmão, Cristo está vivo. Cristo está vivo. Cristo ressuscitou. Cristo não está morto. Você não tem um Deus que está morto. Você não tem um Deus que não ouve, tem orelhas e não ouve, tem olhos e não vê, tem boca e não fala, tem nariz e não cheira. Não, meu irmão. Você tem um Deus que quer uma intimidade contigo, que busca essa intimidade contigo, que quer estar com você o tempo todo. E como que Deus quer estar com você o tempo todo? É nas orações, é estar firme na palavra, é estar na obediência. Porque a primeira coisa, qual foi o primeiro pecado que o homem cometeu? Vamos lá em Gênesis, o início. Desobediência. Não comei do fruto. O que Eva fez? O que Adão fizeram? O que eles fizeram? Comeram. Desobedeceu. Irmãos, não adianta eu construir um palácio se o alicerce for fraco. Não adianta eu construir um palácio lindo, maravilhoso por fora, mas por dentro está tudo cheio de umidade, está tudo destruído, está tudo comido. Vai cair, vai ser em vão. Irmãos, é crer que o Senhor Jesus Cristo morreu por mim e que ressuscitou e que é pelos meus pecados. Eu me arrependo de todo o coração dos meus pecados. Eu aceito Cristo como Senhor e Salvador. Agora o que é você? Obediente. Que a primeira coisa que a carne vai falar para você aqui, ó, obediente? Você vai ser obediente? Porque é contra a nossa natureza, irmãos. Meus amigos, ser obediente é contra a nossa natureza. A nossa natureza está determinada a lutar contra o espírito. E assim vice-versa. O espírito fala obediência, a carne fala desobediência. A carne vai falar assim, você está sem tempo. O espírito fala, ore, você precisa de tempo para orar ao Senhor. A carne vai dizer assim, você não é capaz de orar. Você não é capaz de permanecer no caminho do Senhor. Aí o teu espírito vai dizer assim, você é sim. Porque é pela graça do Senhor. É pela graça. Realmente você não é digno não. Mas o Senhor morreu pela graça. Para te dar graça. Graça significa favor não merecido. Você não merece esse favor. Eu não mereço esse favor. Nós somos destituídos da glória do Senhor. Nós fomos expulsos da glória do Senhor. De tanto pecado. Mas pela graça, pelo sacrifício de Cristo, que eu me achego para perto do Senhor. E posso chamá-lo de Pai. E posso chamar Cristo como irmão. E olho para o Senhor e falo, Senhor, Tu és maravilhoso. É pela Tua graça, pela Tua misericórdia. A causa de não sermos consumidos todo dia. Então seja obediente, irmãos. Buscando, conhecendo o caminho da salvação. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que eu recebi. Que Cristo morreu. A primeira coisa que Paulo recebeu. Que Cristo morreu pelos pecados. Sepultado e ressuscitado no terceiro dia. Apareceu a Pedro, apareceu aos 12, apareceu para mais de 500 pessoas. Apareceu para Maria Madalena, a primeira pessoa a ver foi Maria. Como é que pode, né? Maria Madalena, né? Aquela Maria Madalena.
Logo ela, né? Sabe pra quê? Pra te falar, é graça. É graça. Irmãos, meus amigos, obediência, permanecer no caminho, persistir no caminho, buscar todo dia, criar um hábito da leitura da palavra de Deus, assim como da oração. E aí automaticamente eu pego a palavra do Senhor, já logo oro, já logo medito na palavra do Senhor. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil, no versículo 10. Antes, trabalhei mais do que todos eles, quer dizer, mais que todos os outros apóstolos. Aí você me pergunta, puxa vida, os outros apóstolos, os outros discípulos, tiveram contato com o Senhor, tiveram contato com Deus, fisicamente, com Jesus. E o apóstolo Paulo não. Teve um encontro no deserto só. E o cara teve a vida transformada, do norte ao sul. Uma vida mudou 180 graus. Estava indo para o norte, foi para o sul. Se ele antes perseguia crente, hoje ele é perseguidor. Hoje ele é perseguido. Se ele antes era perseguidor, hoje ele é perseguido. Se antes ele era matador, hoje ele era vítima. É mudar completamente. Porque ele entendeu o plano de salvação e entendeu a obediência nas escrituras. É melhor obedecer. Logo já vem na nossa cabeça que Samuel fala para Saul: Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. Não adianta você mover o mundo e ser desobediente, meu amigo. Não adianta você ganhar o mundo e ter uma vida de desobediência. Você vai para o inferno. Sendo obediente, você vai para o céu. Porque aí você mantém sua vida reta. Porque a obediência te traz um alívio, uma paz, uma vontade de continuar fazendo isso, uma vontade de continuar buscando o Senhor, a vontade de continuar no caminho, de conhecer esse Cristo. E para finalizar, eu finalizo com essa oração. Peço a você que feche os olhos, você que está atrás, que está no celular, na televisão. Eu oro ao Senhor, Senhor, nosso Deus, Pai, Cristo, ensina-nos, ó Deus, a continuar no caminho do Senhor firme, constante, buscando a Tua salvação, buscando a Tua palavra, buscando ao Senhor em oração e encontrando a Ti, ó Pai, porque Tu estás com o coração aberto, esperando para todos aqueles que buscam o Senhor em espírito e em verdade. Pai, esse irmão que está em casa, essa irmã que está em casa, essa pessoa que está passando por dificuldades, ó Deus, o Senhor conhece, o Senhor sabe. Talvez essa pessoa esteja nesse processo agora, justamente para que ela chegue para perto de Ti, justamente porque o caminho dela tem andado na desobediência, mas hoje ela entendeu que é para persistir na obediência, desistir de ser desobediente, ser obediente, desistir de ser desobediente e passar a ser obediente, ó Pai, e continuar na persistência de Te buscar, sabe, Senhor, de estar perto de Ti, de ter intimidade contigo, Pai querido. Ó Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és santo, digno de toda honra e toda glória. Quem somos nós? Nós não somos nada, mas através da Tua palavra, através da Tua graça, é que nós já chegamos para perto de Ti. Então, Senhor, cura, transforma, liberta, salva quem está do outro lado. Sê com eles, ó Deus. Ensina, Senhor. Abra a mente. Abre os olhos. Tire todas as escamas dos olhos. Tire todos os tampões dos ouvidos espirituais. Liberta, Espírito Santo. Porque é do Senhor que vem a salvação. É de Israel, ó Pai. É o filho de Davi, ó Pai. Tem compaixão por esse povo, por mim. É hora de despertar, Senhor. Então desperta essa pessoa em nome de Jesus. Que haja salvação na casa dessa pessoa. Que haja, Senhor, que o Senhor venha socorrer financeiramente, espiritualmente, fisicamente. Essa pessoa, Deus, que está no hospital. Ah, Senhor, decreto vitória, cura, libertação. Essa pessoa que está entregue às drogas, ao alcoolismo.
Ah, Espírito Santo, com a mente cauterizada, com o coração duro, o Senhor fez comigo, o Senhor me transformou, me libertou. Liberta essa pessoa, Senhor. Essa pessoa que não consegue largar o vício do adultério, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo. Liberta da pornografia, Senhor. O Senhor Deus Santo, Senhor. E ama os que zelam com justiça a sua santidade, em nome de Jesus. Eu decreto vitória na vida dessas pessoas. Eu decreto vitória em nome de Jesus. É que eu oro, que nós oramos e dizemos todos amém. Meus amigos, ficam com a palavra do Senhor no dia de hoje. Dia 4 de julho. Que horas agora? 8h24. Rapaz, falei, hein? Caramba, hein? Deixa eu ver quantos graus são. Dia da independência dos Estados Unidos. Cara, 17 graus, não mudou a temperatura. Fica com essa palavra, gente. Deus abençoe vocês. Estamos juntos para um próximo vídeo. Ah, já ia esquecendo. Gente, compartilhe com pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Sabe, aquela pessoa que está no contato do seu celular, que precisa ouvir a palavra do Senhor. Manda para ela. Manda para ela. Me segue no Instagram também. Bernard Espinosa, se não me engano. No Instagram tá Bernard Espinosa. E no YouTube tá Bernard Falcão. Eu tinha que colocar tudo mesmo junto, mas não sou acostumado com isso. Gente, fiquem com Deus, tá? Um beijo. Beijo do gordinho. Fique na paz.